Gente, queria que você prestasse atenção. Agora são 1h mais 3 minutos, quase 1h e 4 desta terça-feira. Vem pra frente da TV, vem pra cá e presta atenção, porque o assunto que nós temos para tratar agora é um assunto muito, mas muito sério mesmo. E é importante que você preste atenção. Eu tenho certeza que você vai, nessa reportagem, você vai dizer o seguinte, ou vai pensar, eu lembro de alguém que aconteceu isso, aquilo outro. O BG apresenta agora uma série de reportagens especiais sobre saúde mental. Setembro é o mês da prevenção ao suicídio. E por mais delicado que seja falar sobre esse assunto, ainda é o melhor se fazer, viu? O lema da campanha deste ano é: se precisar, peça ajuda. E olha só os números. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que aproximadamente 700 mil pessoas morrem por suicídio todo ano. Isso significa uma morte a cada 44 segundos no mundo. E o Brasil? O Brasil é o 8º país em número de suicídios, registrando em média 11 mil casos por ano. Isso é 31 mortes por dia. O Luciano vai trazer para a gente agora uma série de reportagens em que traz, inclusive, histórias reais e fala, inclusive, da prevenção, orientação e muito mais, né, Luciano? Exatamente, Jason Goulart. Como você bem disse, é preciso falar sobre esse assunto. A gente buscou ouvir todos os públicos. Ouvimos inúmeros especialistas que abordam a questão da saúde mental e como ela é impactada, né, por cada gênero, pelo homem, pela mulher, também nas crianças e adolescentes, o impacto ele é diferente. E esse primeiro episódio que você passa a acompanhar a partir de agora é relativo à saúde mental de nós, homens. Jason Goulart, você certamente já ouviu falar que o homem não pode chorar. Tem aquela velha máxima, né? O homem tem que se manter sempre firme como uma rocha, não tem o direito, por assim dizer, de demonstrar as suas emoções, assim como a mulher tem e é mais comum, né? É da mulher isso. O homem tem que ficar mais sisudo sempre em toda situação. Você já ouviu falar disso, né, Jason? Com certeza. Pois é verdade, mas embora eu não me seguro muito não. Se eu tenho que chorar, eu choro mesmo, porque eu acho que é importante a gente colocar as emoções para fora, né? Isso ajuda muito. Às vezes, depois de um bom choro, as coisas vêm à cabeça e o mundo parece que clareia, viu, Luciano? Exatamente, eu sou desses também, viu, Jason? Quem me conhece sabe que eu sou chorão, sou emotivo mesmo, não tenho vergonha de falar para ninguém, né? Para você que está assistindo aí em casa, eu acho que todo homem deveria ser dessa forma, né? Falar abertamente dos seus sentimentos. E é isso que falta para muitos homens e é por isso que muitas vezes os homens costumam mascarar quadros de ansiedade, mascarar quadros de depressão. E é sobre isso que nós tratamos nesse primeiro episódio, é sobre a saúde mental dos homens. Você passa a acompanhar o primeiro episódio da nossa série especial sobre o Setembro Amarelo a partir de agora. Uma angústia quase insuportável, medo de uma ameaça que não existe, tristeza sem motivo definido. Você já se sentiu assim? Existe essa pressão da sociedade, certamente que sim, de que o homem não pode sofrer, não pode demonstrar emoção, não pode chorar. Às vezes quem está vivendo aquilo não consegue enxergar o problema, né? Eu nunca tive problema com isso, mas a gente conhece pessoas que tiveram, né? E se não tivesse uma ajuda externa, talvez não conseguisse ir atrás de resolver, né? Essa questão aí. Perdi várias coisas importantes na minha vida no decorrer e a gente teve que lutar. Nós homens costumamos mascarar quadros de ansiedade e de depressão. Mas por que fazemos isso? Talvez seja algo cultural. Se o homem não pode demonstrar sentimentos, não pode chorar, tem que se manter sempre firme como uma rocha em qualquer situação, ele não tem o direito de sofrer com transtornos psicológicos. Perde-se muito recurso simbólico e de palavra no sofrimento do homem. Então, por exemplo, assim, como que o homem expressa o seu sofrimento? Indo no bar beber. Muitas vezes, né? Porque ele não fala sobre, ele não tem direito de falar sobre. Ele se mostra fraco se ele chora, se ele fala que está sofrendo, se ele se sensibiliza. Então, tem uma performance, entende? Tudo, hoje em dia, por causa dessa questão imagética, a performance fica muito grande. São poucos os que desabafam sobre o problema ou buscam ajuda profissional.
O que o senhor faz quando o senhor se sente assim? Eu falo comigo mesmo porque eu tenho medo de ofender as pessoas. E quais foram as armas que o senhor usou para isso? Calma, paciência. Minha cura sempre é Jesus, né? Precisei, joelho no chão, essa é a minha maneira que eu me encontro sempre. Foi na época da faculdade, aos 19 anos, que os primeiros sintomas da depressão se manifestaram no Flávio. Eu comecei a me sentir angustiado, triste, comecei a não ter mais vontade de ter contato com os meus amigos. Eu tinha vários grupos de amigos e eu não queria mais ver eles, eu não queria sair de casa. Pequenas coisas, pequenas atividades eram difíceis. O jovem cheio de vida, sociável, que adorava sair com os amigos, de repente se transformou em uma pessoa reclusa. Por mais que eu sempre me entendi como uma pessoa que consegue ser sociável, mas precisar fazer um trabalho, sair de casa, ir para a faculdade, ir para o estágio, eram atividades que me demandavam uma energia dobrada, triplicada, sabe? E era sempre muito difícil. E eu comecei a perceber isso e comecei também a ter, sei lá, diversas crises onde eu chorava muito, eu queria gritar. E às vezes eu até gritava também, para uma tentativa de extravasar toda a tristeza e angústia que eu sentia. Momentos de tristeza todas as pessoas têm e passam, é uma reação normal da vida. O que não pode é que isso fique muito acentuado, que cause muito sofrimento para aquela pessoa e traga prejuízos para o seu dia a dia, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, se relacionar e fazer as coisas que ela normalmente gosta de fazer. E nem se prolongar por muito tempo, né? Além de tudo isso, Flávio se viu reativo, explosivo. Tudo me estressava mais, sabe? Qualquer coisinha me estressava. E aí eu comecei a perceber que esse não era eu. É do caráter humano ter seus excessos, né? Então, acontece alguma coisa comigo, eu tenho que ter um tempo para administrar, eu tenho que ter um tempo para elaborar, né? Tudo o que a gente não consegue transformar em palavra acaba virando ação, acaba convertendo em algo para o corpo, no campo da psicossomática, né? Então, por exemplo, assim, atos de violência, as impulsividades de forma geral. Determinado a voltar a ser quem era, Flávio quebrou as barreiras do preconceito e buscou ajuda. Tem um Flávio antes da terapia e tem um Flávio depois da terapia. Eu me tornei muito mais controlado. As minhas crises de excessos, minhas crises de explosões emocionais, elas terminaram, elas pararam. Eu comecei a entender determinadas coisas, eu comecei a entender que as minhas ações machucavam essas pessoas que estavam ao meu redor, cuidando de mim, me ajudando, me orientando. E então a terapia me orientou, me encaminhou muito bem para tudo que eu precisava fazer e para me sentir melhor.